crescimento do consumo de alimentos rápidos e práticos nos últimos anos e o aumento da preocupação com a qualidade da comida apresentam um desafio e uma oportunidade para quem trabalha no segmento de hamburguerias. Esses estabelecimentos que têm ganhado destaque e se tornado cada vez mais rentáveis diferenciam-se do modelo de produção fast food, onde o serviço é automatizado e impessoal. Investir em um cardápio enxuto e com toques personalizados, arquitetura com espaços instagramáveis, produções conscientes e inovação são alguns dos atributos para um negócio de sucesso. E a Rico Burger tem vários desses atributos e será a nossa história inspiradora de hoje no Brasil Cozinha. Mas quem disse que uma hamburgueria tem que focar apenas em hambúrgueres? Nada disso. Renata é a prova viva disso tudo e ela vai mostrar pra gente hoje um mundo cheio de cores, texturas, muitos aromas e muitos sabores direto da brasa. Não é isso, Rê? É, estamos aqui para isso. Estar aqui com você. Bem-vinda. Obrigada por nos receber. E nós vamos contar um pouquinho dessa história, né? Vamos. Você está sempre inventando. A gente só vê as invenções aí na brasa, muito fogo. É uma geminiana com uma panela na mão, só pode inventar mesmo. É isso aí. Só que primeiro a gente quer escutar um pouquinho da história da Renata. Como que ela se apaixonou pela gastronomia. Se foi você que buscou a gastronomia, se foi ela que te agarrou realmente e te trouxe para esse mundo maravilhoso. Cara, a minha família é toda de cozinheiras, né? Então, eu cresci com tacho de biscoito de queijo na minha frente. Você é mineira? Sim. Tá vendo? Mineiro é isso, o gente. tempero mineiro, ele não tem explicação, não. Não ele tem, não é adianta. Diferente. E a gente é bairrista, né? Totalmente. Minas é Minas. Eu tenho uma birrinha com piqui só. E em Minas também se come piqui em Minas. Mas também. não é tradicional, né? Engraçado. Porque em algumas regiões, né? Quando eu tava em Minas, eu nunca tinha visto falar em piqui. Olha que engraçado. A minha família também não é muito de comer piqui, não, mas eu gosto de um piquizinho. Eu vou ter que defender, porque os goianos aí... eu fico nessa luta aí. Não, assim, é uma joia do nosso cerrado. A gente não pode nem falar, é uma brincadeira mesmo. Mas a cozinha sempre esteve na minha vida. Minhas avós sempre foram cozinheiras. Meu pai cozinha muito bem. E eu acho que era muito inerente mesmo. Eu ia pra fazazenda e eu lembro de ganhar umas panelinhas, a gente fazia... Aquelas panelinhas de ferro, fazia os buraquinhos no chão. Fazia com um tijolinho, um foguinho. E aí minha mãe me dava macarrão e arroz. Nunca queimou com a brasa não? Porque eu já queimei algumas vezes. De ir lá no fogão, pegar a brasa, enfiar dentro do tijolinho ali. Na verdade, em 20 anos de cozinha, eu acho que eu nunca tive um acidente assim mesmo. Ai, que bom. Então, isso é bom. Experiência, prática, né? Pois é, eu acho que o mineiro, ele acaba indo, querendo ou não, para a cozinha de alguma forma. Eu vim para a cozinha profissional, mas ela esteve dentro de mim a vida inteira. Então a inspiração, quando você resolveu entrar para o profissional, já era desde a infância mesmo, né? Essa coisa afetiva e tal, né? Eu acho que a gente não inventa nada, né, hoje, assim. Reinventa, né? Faz releituras, não sei o quê. Eu acho que receitas são memórias, na verdade. Sim. Então, tudo que eu faço, mesmo que acabe sendo uma novidade, tem a ver com as minhas memórias, né? E quando você resolveu entrar mesmo, trazer esse lado profissional, você antes procurou alguma coisa no sentido de curso, fazer alguma faculdade de gastronomia, não sei, enfim, ou foi num segmento de autodidata mesmo? Eu era assessora de imprensa na Terra Cap, fazia publicidade. Tipo nada a ver, entendeu? Tipo nada a ver. Mas era daquele estilo que no final de semana o pessoal sabia que você gostava, te chamava pra cozinhar? Mais ou menos, eu era muito nova, né? Sempre cozinhei em casa. Mas 40 já. Mas assim, aquilo foi me chamando de uma forma que eu não tive muito como escolher mesmo, a cozinha me chamou. E aí eu saí de Brasília, fui para Buenos Aires e lá eu estudei brasa durante 2 anos. Ah, então por isso que você faz dá esse show aqui. Eu tento. Dá sim, o pessoal vai ver aí. Então fiquei lá, estudei por 2 anos no Instituto Argentino de Gastronomia.
e trabalhei lá. Residi em Buenos Aires mesmo por 2 anos. Agora lá, essa universidade, faculdade, não sei, ela é muito focada na confeitaria também. Muito. Você pegou? Na verdade, tem uma que é mais focada na confeitaria, que é a Mouse Sebes. Fiz pouca confeitaria, fiz um curso intensivo, né, de 1 ano, diretão. Mas era uma cozinha internacional, um curso de cozinha internacional. Entendi. E você acha que foi importante para você, tipo, sair do Brasil, procurar uma referência em brasas, que você queria isso, você, né? Para poder você hoje dominar o trabalho de forma profissional, empreendedora, vamos dizer assim, do jeito que isso influenciou? Olha, foi extremamente importante sair da zona de conforto, né? Quando você sai da sua casa, eu nunca tinha morado fora de Brasília, é desafiador. Então, eu tive que correr atrás de dinheiro, tive que correr atrás de emprego, tive que correr atrás de ser uma mulher entrando na cozinha num país extremamente machista, né? Buenos Aires, Argentina é tanto quanto o Brasil, então, assim, às vezes um pouco mais. Então, se via, né? Na minha época, poucas pessoas na cozinha que fossem mulheres. Escutei alguns nãos e nunca desisti. Eu acho que, na verdade, esse desafio de morar fora, olhar para a cozinha de uma outra forma, não estar na zona de conforto te fortalece ali para aquilo do local. E a cozinha é um trabalho muito pesado, né? Como a gente sabe. Não é glamour, né? Cozinha é submundo, eu sempre falo. O povo acha que é glamour, enfim. A gente que tenta passar o glamour e é bom, né? É maravilhoso. Não deixa de ser glamouroso, né? Você está numa cozinha. Mas não é só isso, ao contrário. Não é só isso, né? Você começa... Acho que para você chegar no topo ali, você tem que saber... Ralar muito, cortar muita cebola. Muita cebola, lavar a panela, limpar o chão, limpar os equipamentos. Então, eu passei por todas as etapas ali. Isso é muito importante. País diferente, né? Isso é muito importante. A gente sempre fala isso no nosso programa, da importância de realmente você começar aprendendo a limpar o chão. Passar pela pia, pelo corte da cebola, enfim. Até pensar realmente. E eu falo isso muito para quem realmente quer empreender, quem tem um sonho de abrir um negócio da gastronomia, seja o que for. Está no papel ali, isso é um dos fatores principais. Você concorda? Você acha que é isso? Sim, para você gerir uma cozinha, né? Você precisa passar por todas as etapas. Então, desde a pia até a boqueta, né? Que é onde você solta os pratos. Então, é importante você passar por todas as etapas dentro da cozinha. Pois percebam que ela passou por toda essa... Desde pequenininha, o sonho começou ali, porque já era do meio, ela já fazia parte do meio. Trouxe essa coisa da afetividade, né, com os pais, os avós, enfim, a coisa da fazenda, até chegar no início do empreendedorismo. Aí, nesse momento, o que eu quero saber? O que foi, assim, o start que você falou? Agora eu estou voltando para o Brasil e quero abrir um negócio. Eu acho que já tinha dado meu tempo lá. Na verdade, eu tive possibilidades de empregos em São Paulo, em outros países também. E quando eu saí de Brasília para estudar gastronomia, eu sempre quis voltar para minha cidade para empreender aqui. Então, para mim, não foi uma opção. Fiquei meio tentada, assim, tive algumas possibilidades de cozinhas famosas, né? Em São Paulo, por exemplo, fazer um estágio no Atala. Mas, de fato, não foi uma coisa que eu abracei. Eu queria voltar para Brasília para começar a empreender. E já entrar no empreendimento. Isso. E como que foi isso? Eu cheguei em Brasília, eu fiquei, acho que 1 semana só sem emprego. Você já tinha definido um conceito? Você já falou assim, eu quero chegar, quero voltar para o Brasil e quero fazer isso? Eu acho que eu precisava trabalhar em alguma cozinha que existisse aqui, primeiro. Não tinha grana para abrir, eu era muito nova também. Então, eu fui olhando para a construção dessa carreira que eu estava buscando, hoje, né? Então, cheguei aqui, não fiquei nem 1 semana desempregada, entrei no Le Jardin do Golfe, que foi uma das antigas ali. Então, abri aquela casa, aprendi muito com o Bené, que é um chefe incrível, um chefe fogão mesmo ali. Então, pauleira. Pauleira, exatamente. Eu fazia toda a parte de proteína e de molhos ali, então foi bem interessante. Aí eu passei por outras casas em Brasília, fiz consultoria, fiz alguns eventos fora do Brasil também. E chegou a hora de criar o seu. De criar o meu. Aí eu me uni a Giovana
que foi minha sócia. O Louca Como Tu Madre. Que foi o Louca Como Tu Madre. Eu lembro. E depois de 3 anos a gente abriu o Antio Bistrô de Fogo. E hoje, os dois fecharam, né? Isso, a gente tá hoje onde era o Antio. E o Louca Como Tu Madre foi pra Paraíba. Eu fiquei sabendo disso hoje. Hoje uma pessoa me falou, tá lá na Paraíba, tá super legal. Legal, e era fantástico. Era fantástico. Ganhou 8 prêmios da Veja, né, com o Louca, ele foi muito importante pra minha história. Muito bom. E aí entra o Rico na história? Então, nesse momento? Nessa mudança, eu conheci o Ricardinho, que é dono da Bife Passion, que é a carne que eu trabalho, uma carne sustentável, incrível, né? E ele tinha um sonho de montar uma hamburgueria. Eu falei, cara, eu tô me desfazendo aqui do negócio, querendo mudar o negócio, mas eu já tenho toda a estrutura de brasa. O que você quer abrir? Ele quer abrir uma hamburgueria. E eu nunca tinha pensado em fazer hambúrguer. Aí eu achei tentadora a proposta e falei, cara, entro, mas só se for tudo na brasa. Só se for todos os molhos defumados. Tem que ser feitos aqui, eu não quero nada industrializado. Nada industrializado, isso é excelente. E aí a gente conseguiu trilhar um bom caminho. Você criou um conceito para você. Somos 4 sócios principais, a gente tem a gente é muito alinhado com relação aos produtos, então a Rico ela foi tomando uma forma muito grande, né? Primeira operação da Rico foi dentro do Na Praia, ali para 300 mil pessoas. E o primeiro na praia? Não, o primeiro na praia não, na praia de 2017. Mas que já tinha uma que era tentador. 300 mil pessoas, né, passaram por lá. Então, assim... não é nem tentador, é desafiador. Foi tentador e desafiador, porque eu falei, cara, vamos estar na praia, e o desafio era, bom, não temos cozinha ainda, porque a gente estava reformando aqui, alugamos uma cozinha, fizemos a produção toda lá, desenvolvemos receitas em sei lá, uma semana para provar, enfim, montamos uma logística bem doida que a gente nem faz hoje. Porque então o Rico nasceu primeiro lá, a primeira produção, vamos dizer assim, já foi lá. Foi. Ah, que interessante. E você deve ter, tipo assim, na praia tinha muito a galera que naquele momento era comida para na praia, né? Sim, é muito legal, porque é um público muito jovem, né? E aí você deve ter conseguido vender muito hambúrguer, imagina. A gente faz um bom trabalho dentro da praia, para os jovens e para a galera das antigas também que gostam de gosto. Eu tô com, como eu te falei, 40, então meu público também tá dentro do Na Praia. Entendi, então, você não passou pelo processo da escolha de um ponto, porque você já tinha esse ponto aqui e você transformou para Rico. Agora vamos falar do ponto mesmo. Você manteve e se você manteve, automaticamente é porque era um ponto bom. Eu tô há 11 anos nessa quadra, vai fazer 12 já. A gente começou com a loja ao lado, que era o Louca, depois pegamos essa, que era uma loja de tecidos, e a quadra ela se modificou ao longo dos anos, né? Eu gosto muito de estar aqui, eu acho que a gente está num lugar central, né? Então, subindo você dá no Parque da Cidade, descendo você já pega o Eixinho, então é muito Brasília, né? Essa fala, Parque da Cidade, Eixinho. Sim. Agora, você diria, para quem está nos assistindo, sobre a escolha do ponto? Qual é importantíssimo. O que é fundamental, né? Quando a gente pensou em escolher isso lá 12 anos atrás, numa outra empresa, é exatamente isso, né? Eu estou num lugar onde é passagem. Num bairro, né, que tem essa pegada da gastronomia. Exatamente, e as pessoas transitam aqui, então qualquer hora do dia as pessoas estão ou pegando o Parque da Cidade para ir para o Sudoeste, para ir para outros bairros, ou descendo ali para ir para casa, enfim. A gente está num lugar que é passagem para caminho, né? Enfim. E estamos ao lado de uma quadra que é a primeira quadra ali, né? 108 Sul, onde tem o Chique Chique. Você andar 200 metros aqui, você está no Chique Chique. Tem a pizzaria Dom Bosco, tem o dog da igrejinha. Então, tem a igrejinha ao lado. Então, é uma quadra muito central. Já tem uma tradição gastronômica, né? Tem. E isso é muito importante, né? Você avaliar isso. Primeiro, pelo tipo de produto que você quer lançar. E segundo, todo mundo abre um negócio pensando no faturamento. Isso. Então, é muito importante isso. Vamos falar do nome. Da onde veio o Rico? Rico Burger, o Ricardinho e o Rick já tinham... Agora você tá falando de Ricardo, eles... Renata, vamos lá. E tem o Lucas também.
Mas ele já tinha uma ideia de falar da riqueza do alimento, não só o valor monetário, né? Os dois são da gastronomia? Só um cortezinho? Não, o Rick... mexe com carne? O Rick, ele é sócio da R2. Ah, tá. Sócio fundador, Rick Imediato é sócio fundador da R2. Só para o pessoal entender, é que faz o Na Praia e tem o Mané também. Tem uma neta na praia, tem do Na Praia. Tem a R2 é uma empresa em eventos, mais focada em eventos. E ele é sócio fundador, né, da R2. O Ricardinho, ele tem uma fazenda, que é a Bife Passion, que é o boi que a gente trabalha. E o Lucas, ele é um empresário também focado em administração. Ah, interessante, muito legal. Que funciona. Depois e eu sou a cozinheira, então deu certinho. É o produto principal. Mas vamos, aí fala do nome, complementa o nome, porque depois eu quero chegar nessa coisa que eu acho muito interessante, da gente falar sobre sociedade. É um assunto que sempre me perguntam da dificuldade, mas vamos terminar sobre o nome. Então, a Rico, ela já tinha nascido, o nome já tinha sido escolhido por eles e eu só o abracei, porque a ideia do nome é colocar... Um pedacinho dos nomes deles? Não. Não? A ideia do nome é colocar identidade né? Quando você, por exemplo, em espanhol é que é rico, quando uma coisa é muito... Ah, tá. E aí a gente sempre tem, até nas nossas camisetas, porque rico, né? Porque tudo que a gente faz aqui, ele tem um valor, né? Por exemplo, eu não vou usar qualquer carne, eu não vou te servir qualquer pão, eu não vou usar qualquer brasa, eu não vou usar qualquer vegetal, então a gente... rico no sentido de qualidade. Exatamente. Muito bom, adorei. Nossa, não tem a ver com o nome deles, não. Muito interessante. Bom, a gente falou de tudo isso, da importância de se ter uma localização adequada, do nome. O nome tem que refletir aquilo que está sendo produzido. Muito interessante quando você falou isso, porque eu achava que era voltado para o nome dos investidores, né, dos sócios, e não. Isso fecha esse bloco assim com uma riqueza muito grande, porque o rico é de qualidade, é realmente para poder mostrar aquilo que ela usa, né? Que tem esse cuidado todo com a qualidade dos alimentos. E nós vamos para o próximo bloco. No próximo bloco a gente vai falar, por exemplo, sobre a arquitetura, que é fantástica. Fica com a gente. A importância do desenvolvimento de um projeto arquitetônico na gastronomia influencia completamente no seu negócio. É claro que a arquitetura tem que ser linkada primeiramente ao conceito, ao público que você quer receber e, claro, ao menu. A Rico Burger investiu numa arquitetura totalmente voltada para o industrial, só que um industrial com muito charme, rico em detalhes, muitos espaços instagramáveis, e ela vai nos contar agora o porquê, como que foi a inspiração para poder criar esse ambiente que está maravilhoso. Olha, eu tô encantada com a arquitetura do local. Eu sou muito fã dessa história do industrial, só que com uma pegada mais sofisticada, instagramável, e você abusou disso aqui, né? Vamos combinar que abusou. E é tudo muito lindo, tudo muito bem pensado. O projeto. Existiu uma arquiteta, foi ideia de vocês? Como que foi construindo? Porque vocês vão ver aí nas imagens de apoio que ela conseguiu fazer cada ambiente com um toque diferenciado e que remete para alguma coisa e não aquela coisa da mesmice e tal. A varanda é um luxo. Muito provavelmente essa varanda deve ter dado um boom com a história depois da pandemia. Isso deve ter, né? Sim. Porque hoje as pessoas procuram muito isso. Então me conta, como que foi isso? Então, quem fez o nosso projeto é a Bloco Arquitetos, que é um escritório do Daniel Magabeira, de arquitetura, um dos mais famosos do país, premiado no mundo inteiro. Então, ele trouxe pra gente essa coisa do estar na rua também, de fazer parte do ambiente, de ser muito Brasília. A gente restaurou, por exemplo, a gente está em cima de um chão aqui, que é de 1960.
Ele é restaurado. Ah, é aqueles tacos antigos, né? Que a gente tinha na fazenda, não sei o quê. É um taco de cerejeira aqui, então... Gente, aqueles tacos que usavam muito, hoje a gente vê menos, né? Mas assim, o povo tá tirando, botando porcelanato e o... Porcelanato ou então um piso falso, né? Que imita o taco, mas aqui é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Então a Bloco, ela fez esse projeto pensando mesmo em como fazer parte da cidade, né? Do jardim, que a gente chamasse atenção para um lado muito positivo, né? Uhum. Isso, então a gente usou, por exemplo, designers das cadeiras. A gente tem Irmãos Campana aqui, a gente tem a Rafaela Gravia, que está exposta no Museu de Nova York, também a cadeira dela. A gente tem os fornecedores locais também de plantas, como a Petit Jardin. Restauramos também algumas lustres, você pode ver que isso aqui é de teatro. E a gente também fala muito do jardim, né? Que o jardim é muito Brasília, né? Você tá aquele espaço gramado, aquela possibilidade de ir para fazer um piquenique, de estar olhando para o céu, de ter uma mangueira perto de você sempre. Então a gente deu vida a esse jardim. Eu acho que os clientes amam, né? Ali, desde o começo, deu um boom com a pandemia assim, mas desde o começo o lugar preferido dos clientes é ali do lado de fora. E aqui a gente tem esse espaço fechado, né, para eventos também. Olha só que interessante, A gente escuta a fala dela e vocês vão ver nas imagens de apoio aí a cadeira que ela falou, o fornecedor da planta, a luminária que foi pensada, enfim, o taco, esse resgate. Então, é muito legal quando a gente consegue fazer esse resgate mesmo. Ela foi buscar aquelas coisas que fazem parte, que são de outra época, só que aliado com o moderno, com assinaturas, com essas coisas que realmente, elementos de alta arquitetura, inclusive e tal. E é muito interessante, porque quando você pega esse rústico, né, essa rusticidade, e alia com uma cadeira ou uma peça que traz essa para o moderno, eu não diria que nem para o moderno, para o atual. Sim. Vamos dizer assim, isso cria uma ambientação fantástica. Eu não sei se foi pensado assim e se você diria para quem está nos assistindo que faz diferença. Não, faz diferença no faturamento, que eu estou dizendo mesmo, porque você criar um ambiente que chama as pessoas, conta isso. Faz toda a diferença. Tem gente que entra aqui e fala, uai, não terminou a loja, não? E tem gente que já entende. A ideia é intrigar também e confortar, porque às vezes as pessoas ficam... elas querem ver, mas como é que vocês fizeram isso aqui? De onde surgiu? A gente brinca que a gente está sempre em construção ou em desconstrução. Então, é verdade. O ideal do ambiente, assim, para mim, pelo menos, enquanto cliente, até falando enquanto cliente, quando eu escolho um ambiente para mim, ele tem que estar sempre limpo, ele tem que estar sempre aconchegante. Por mais que a gente esteja falando de um ambiente industrial, no reboco, a gente tem elementos que deixam o ambiente quente, né? As pessoas, os clientes à vontade, como um chão de madeira, como uma mesa com uma cor mais vibrante, como as plantas, né, que dão essa vida mesmo para casa, arejado. Então isso é muito importante, muda completamente o faturamento. Ninguém quer sentar num lugar onde não se sente à vontade. Sim. Onde tem uma luz que não funciona. Onde tem um monte de cadeira empilhada, uma cadeira de plástico ali, não sei o que. Banheiro sujo, então a gente toma muito cuidado com isso. Eu acho que é um dos elementos mais importantes, na verdade, na hora de você pensar em arquitetura, é como você se sentiria sentando naquele lugar. Como o cliente vai se sentir sentando num dos ambientes que você propôs, assim. Você falou da pessoa que chega e de repente pergunta, não terminou a obra, mas eu tenho certeza que deve ter outras pessoas que chegam e se encantam por alguma coisa que remete ao, talvez, essa coisa do sentimental. Essa pessoa que fala que não, assim, pergunta, não terminou a obra, é a pessoa que mais fica, é a que mais admira, é a que mais quer saber. Eu acho que, na verdade, são as pessoas que a gente consegue mostrar com o nosso produto e com os nossos ambientes como é possível, né? Ter alguma coisa diferente que seja aconchegante. Eu gosto desse cliente que vem, porque eles ficam... Aí eles trazem pais, mães, eles trazem arquitetos, eles falam que querem aquele ambiente em casa, então é muito legal. Inspira, assim, né? Inspira. Inspira para poder até fazer... Eu diria que é bem inspirador, assim, com toda certeza. Rê, a gente está falando muito de beleza, de
de arquitetura, dessa coisa como um todo, mas a gente sabe, conforme a gente já falou, que o mundo da gastronomia não é tão simples, né? A gente trabalha e trabalha muito. Para estar aqui bonitinha assim agora é porque a gente parou para isso, senão pega fogo realmente. E das coisas que a gente sempre tenta trazer para as pessoas é sobre o RH. Como que você atua hoje, e é engraçado porque cada operação que a gente entra, a gente escuta uma coisinha que com toda certeza ajuda quem está do outro lado, quem está pensando em empreender, sim. Né? Você conta às vezes um detalhezinho, uma coisinha que você faz particularmente ali e que às vezes ajuda nessa composição do pessoal de trabalho, dos colaboradores, tirando um pouco da coisa do monte de atestados, daquela coisa da troca constante, enfim. Como é que você atua hoje nessa... E como é que é o teu pessoal, né? Se você consegue, se você conseguiu passar isso para eles, enfim. Bom, meu sócio, o Ricardinho, Ricardo Seixas, a gente chama de Ricardinho, ele toma conta do RH. Então a gente divide, como são muitos funcionários, são 80 fixos, a gente ainda faz uma rotatividade com algumas pessoas que vêm intermitentes, tudo dentro da lei. A gente tem um cadastro intermitente, onde a pessoa já é registrada, recebe INSS pela hora, enfim. O Ricardo, ele toma conta do RH. A gente está fazendo um trabalho muito legal com o Great Place to Work, que é um selo, onde poucas empresas no mundo têm. Então você tem um atestado de que aqui é um great place to work, é um lugar legal para trabalhar, que valoriza, um lugar saudável para trabalhar. Então a gente tem uma resposta muito positiva dos funcionários. A gente tem funcionários transexuais, a gente tem funcionários pretos, a gente tem a maioria são mulheres, a gente tem funcionários homossexuais, a gente tem mães de família, tem pessoas com deficiência. A gente tem, na verdade, uma equipe que mereceu estar aqui porque faz o seu serviço magnificamente, assim. E a gente cuida, na verdade, o Ricardo, muito disso, de saber, por exemplo, as pessoas fazem check-in, né? Então, como você chegou para trabalhar? Ele quer saber como é que você chegou para trabalhar. Ele tem um programa também, a gente está implementando dentro da Rico, que é levado por ele, onde as pessoas fazem movimento, né? Então, para fazer uma meditação, para fazer uma yoga, para fazer um exercício. A gente tem uma reunião geral toda semana. Então, o RH, ele é um valor imenso da Rico. Ela também se chama Rico porque ela enriquece pessoas, né? Ela deixa que as pessoas elas se sintam bem e à vontade para trabalhar nesse lugar. A gente tem a pesquisa feita com os funcionários e eles mesmos respondem que eles se sentem muito livres de trabalhar aqui, independente de qualquer religião, cor, raça, credo. A gente mantém esses valores aqui e isso aí é uma coisa que a gente vai replicar para onde formos. Olha, é muito, muito lindo. Eu acho que nenhum dos programas a gente teve essa dica, né, esse feedback, eu não sei como que a gente poderia até... Esse modelo, sim, vamos dizer assim. Muito, muito interessante e eu acho que vale a pena destacar isso, dessa coisa que ela falou, dela trazer os colaboradores. Eu diria que para uma família, eles passam muito mais tempo aqui do que na casa deles, muito provavelmente, né? A gente não fala muito colaborador, né? Assim, a gente fala funcionário mesmo. A pessoa que colabora, ela não está ali para ganhar, né? Quando a gente encara o trabalhador, como funcionário, como exercendo a função, esse respeito ele vem mais da empresa para aquela pessoa e mais daquela pessoa para a empresa. Boa. Então, a gente colabora com a nossa mãe, com o nosso pai. Mas o que eu queria destacar era sobre a importância do que você falou, de você se preocupar com eles, né? No sentido de saber como que chegou, como é que tá, o que está acontecendo, ter essa liberdade, investir nisso, dessa valorização, vamos dizer, da pessoa em si. Eu deixo esse mérito todo para o Ricardo, assim, porque ele desenvolveu um trabalho muito lindo com pessoas. E assim, eu mesma, enquanto empresária, antes de Ricardo, eu, o Lucas e o Rick, a gente vê como ele cresceu fazendo esse projeto, trouxe esse projeto para dentro da Rico. E hoje a gente percebe que, na verdade, nenhuma empresa tinha que fazer diferente. A gente não faz mais do que obrigação, né? É verdade. E esse mérito é realmente todo dele, a gente consegue implementar aqui. Nós vamos ter que gravar com o Ricardo. Vai ter que gravar depois para falar só de pessoas. Só para falar só disso. Eu acho que é uma pauta boa. Não, ele é assim. Pauta muito boa. Ele é uma pessoa que está. E que eu acho que vai ajudar não só os empreendedores, como as pessoas também. Porque o funcionário ele tem que entender o teu lado também, né? Se então, já chega um funcionário que trabalhou numa empresa humanizada,
para trabalhar na sua empresa que você acabou de abrir, É isso outra vira uma proposta. cadeia. É que é incrível, assim. Você vai ter menos rotatividade, você vai ter menos pessoas doentes, você vai ter menos atestado. Então, eu acho que se a gente consegue fazer essa cadeia, principalmente dentro do DF aqui, com empresários que queiram fazer um trabalho desse, de RH, a gente só tem a ganhar no segmento. Eu queria puxar um outro ponto que a gente recebe muito direct, muita pergunta sobre como fazer uma sociedade dar certo. E é uma polêmica também, é um assunto polêmico, mas eu imagino que vocês devam ter construído aí também, da mesma forma que vocês atuaram com os funcionários, alguma coisa que faça. São 4? Somos são 4 principais só. 4. Como que se dá isso hoje? E se é harmônico, se vocês conseguem... Óbvio que uma sociedade como qualquer outra coisa, tem problemas, vocês vivenciam uma série de coisas, mas tem que saber levar isso. Como é que você atua nisso? Olha, tem algum outro Ricardo aí que controla tudo isso? Não, na verdade, eu acho que, assim, não tem muito segredo. Sociedade é um casamento e para um casamento dar certo, você precisa ter muito mais do que amor. Você precisa ter sabedoria, né? Qualquer relação. Então, quando a gente tem algum problema, que são pouquíssimos, na verdade, a gente, além de se amar muito, a gente tem funções muito pré-definidas. Isso é importante, né? Por exemplo, o Lucas, que é quem é hoje nosso CEO, né, falando de cargos, ele controla toda essa parte financeira, ele faz inclusive administração em Colômbia, é um gênio. Na verdade, os 3 aqui são os 4. 3. Pronto. 4. Então a gente olha muito para esse lugar, assim. O Rick deve ter não sei quantos sócios na R2, o Ricardinho tem na Fazenda, eu tive algumas sociedades, tenho outras. Eu acho que é sabedoria mesmo, não tem o que fazer. Você vai... Não é para pular do barco na hora que o negócio está pegando fogo, sabe? Agora, quando vocês definem as funções, né? Uhum. Então cada um tem a sua função ali. E são 4. São 4 pessoas. E um dos 4, eu quero saber se vocês definiram alguma estratégia do tipo. Vocês são 4 e, por exemplo, você divergiu de uma ideia que os outros 3 apoiaram. Isso vocês combinaram? Teve uma estratégia do tipo, olha, se a maioria aceitou, tá tudo bem. A maioria sempre decide. Nós somos 4 sócios fundadores. E entrou também um grupo de investidores agora, são algumas pessoas que entraram com a porcentagem menor e a gente também faz uma reunião de conselho, porque eles não deixam de ser sócios, pelo contrário, são sócios do negócio. E nós fazemos, né? E nós 4 somos os diretores, ver resultado, mas também participam muito, assim, é muito legal. Mas nós 4 somos a diretoria, né? A gente decide, então, obviamente a gente escuta todo mundo. Não é só porque a gente é uma diretoria que a gente não vai ouvir um investidor. Ou não é só porque eu sou a cozinheira que eu não vou ouvir o Lucas me falando que uma receita talvez tenha que mudar. Ou pelo financeiro, ou porque não tá bom mesmo. Então a gente tem muito essa coisa do ouvir, da conversa. Poucas vezes a gente divergiu a ponto de falar assim, não, essa pessoa aí não tá entrando na vibe da Rico e a gente vai decidir por nós 3. Acho que a gente nunca teve uma situação dessa, porque é sempre muito conversado. Harmonioso. Eu, sim, sou apaixonada pelos meus sócios, de verdade. E aí, tá vendo, gente? A gente falou de casamento dá certo, A gente falou de 2 assuntos bem polêmicos e que eles resolvem. Tô doida para gravar com os outros aí, para poder escutar mais também, porque eu acho que é isso que as pessoas que querem, que tem um sonho, né? Às vezes tem um sonho no papel de realmente empreender, abrir um negócio, seja do que for, um cachorro quente, uma padaria, enfim. Tem e precisa, às vezes, escutar de pessoas que realmente inspiram, que já estão na prática, porque a gente fala o seguinte, que é fácil virar e falar assim, vou ali, vou alugar uma loja, vou fazer, ou então tenho muito dinheiro e tarará e tarará. E não é bem isso. Não é nem muito dinheiro, nem pouco dinheiro. Não é um conjunto. Ter ou não ter. É uma conjunção de coisas. É uma boa sociedade, é parar para escutar. Às vezes você não está satisfeita com o posicionamento de alguém, você entra, né, respira, olha para o todo ali, é bom para o seu cliente, é bom para o seu financeiro, é bom para o seu banco, enfim. É bom para o seu funcionário, então é olhar, né? Empreender, na verdade, é o que você falou, pode ser uma pessoa que vende trufa na rua. Isso. Tem um menino, inclusive, que anda sempre de doma, que vende trufa nos bares aí, ele já viajou o mundo inteiro fazendo isso. Então,
É um meio de empreender. É um meio de empreender, independente de você ter uma cadeia de hamburgueria, restaurante, seja o que for. Ou ter uma bandejinha de trufa, acho que fazer o negócio certo, da forma certa, com paciência, olhando para aquilo, principalmente seguindo as leis, né? Eu acho que é extremamente importante isso para o sucesso de qualquer negócio. Acho que não tem como dar errado. A gente já está quase fechando esse bloco e nós vamos aquecer o negócio. A gente vai mexer lá com fogo. Ela, né? Eu vou ensinar ela a mexer lá assim na brasa, sabe? Vai mesmo, hein? E assim, só para fechar esse bloco, eu queria que você falasse para as pessoas da importância do estoque. Ou seja, você deve ter aí um desses sócios que mexe com essa parte de compras, de fornecedores e tal. Eu não vou nem falar dos produtos por enquanto, mas principalmente do controle de estoque, dessa coisa de você estocar, ter esse controle de estoque de uma forma bem definida. Isso, a gente precisa olhar para o CMV, né, para o custo de mercadoria vendida. Então, para isso, a gente tem que ter um estoque confiável. Hoje a gente tem uma linha, uma CPA que a gente chama, que é o Centro de Produção, que fica na Asa Norte, e a gente faz requisição. Você produz para todas as unidades. Isso. E a cada loja faz uma requisição. Por exemplo, eu preciso de 200 pães, preciso de 300 carnes, preciso de... Isso é muito bom, hein? E aí a gente controla e cada loja paga para a CPA. Você tá com 5 pontos? Sim, Asa Norte, Asa Sul, Mané, Lago Sul, Águas Claras. Realmente aí precisava de uma central. Vamos para na praia agora, né? Que na praia também é um volume muito grande. Fora os eventos que a gente faz, Samba Prime, Kiss, a gente está em todos os eventos ali do estádio também. Eu acho que esse assunto vai render, porque eu vou querer que ela fale sobre uma central de produção. Qual é o momento que a gente deve realmente olhar e falar assim, cara, vale a pena agora montar uma central de produção? A gente tem muita pergunta sobre isso e nós vamos lá para o fogão. Aliás, churrasqueira, brasa. Parrilha. Parrilha! Tá vendo? É isso aí. Fica com a gente que a gente vai mostrar muita coisa bacana ainda. Simples, honesto e memorável. Isso é uma das frases que a Renata adota aqui no Rico Burger. E eu vou querer agora mostrar para vocês como que ela traduz essa frase na forma de produzir os seus pratos, de trazer a gastronomia realmente da Rico Burger. Oi, Rê! Tudo bom? Já tô aqui na brasa. Você tá precisando de ajuda aí? Aí, se você quiser botar a sua mão aqui. Gente, tá lindo isso aqui, tá muito lindo. Se precisar de alguma coisa aqui, você me pede que eu te ajudo. Eu consigo pegar. Não, aqui é só a gente vai tranquilizar aqui. Olha, tá lindo, gente. Ela tá aqui com batata doce, ali é um brócolis? É um brócolizinho pra gente dar uma brócolis, tutu de feijão? Não, isso aqui na verdade é um purê de banana com caramelo. Que delícia! Ai, tá lindo gengibre. Isso! Tá vendo? Ele tem uma carinha de tutu especiais. A hora que eu cheguei porque tá um pouquinho escuro e a batata aqui também, porque ele vai na pressão, aí ela fica com aquela corzinha de doce também de banana. E o que você tá fazendo de proteína? Então, a gente tem aqui o bife da açougueira, que é sempre o bife do dia. A gente tem a coxa sobrecoxa, que é marinada. A gente tem a batata ao murro, fritinha, purezinho de banana e os vegetais para dar uma defumadinha. Tá bom. Vamos provar, né? Eu vou comer bem, hein? Vai. Olha só, a gente tinha então, falado... Você vai pegar pra mim uma espátula, por favor. Opa, essa aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Isso. Tá. Pronto. Obrigada. Olha só, a gente vai entrar naquele assunto que a gente falou lá de cima para ela poder explicar pra gente um pouquinho da questão da central de produção. Porque é óbvio que uma central de produção só funciona se realmente você tiver um monte de unidades igual ela tem. Aí sim... Talvez valha a pena você realmente centralizar essa produção. E se o cardápio for o mesmo, né, Renata? Como que você estava me contando que no início não era tão bacana e que hoje se tornou... Não, na verdade, quando a gente ampliou a loja, a gente teve vontade de abrir uma central de produção e para que ela funcionasse, a gente precisaria de um volume maior de lojas. Então, a gente teve que abrir mais lojas.
Eu sou a pessoa que gosta das coisas pequenininhas, né? E aí a Rico, ela se transformou numa coisa muito maior do que a gente imaginava. Agora é o seguinte, você tem, quando você cria uma central de produção, você entra naquela história dos estoques. O seu estoque se torna muito mais, entre aspas, dificultoso no sentido do controle do produto final. Né? Mas como que é feito isso para 5 unidades? A gente tem um estoquista, a gente tem uma compradora, a gente tem várias pessoas que nos ajudam ali nesse controle. Então, o gerente geral que obedece as requisições, enfim. Acho que o negócio é processualizar tudo. E essas requisições, por exemplo, assim, vem cada unidade manda uma requisição daquele que precisa por dia. O que ela precisa. E aí, olha, bem complicado, bem complicado. Mas é como fazer uma compra, né? Se você tem esse processo num sistema, um bom sistema também, é importante ter um bom sistema. Um controle financeiro bom, motorista, né, que vai fazer essa entrega, eu acho que a gente encara... Consegue coordenar direitinho. Se você encarar como um supermercado, a CPA é um supermercado, na verdade. É verdade. Tem milhões de itens lá dentro. Sim. Né? É mais ou menos parecido Exatamente. com isso. Muito bom isso. Fornecedores, como é que você desenvolveu? Como é que é a sua relação, a relação da Rico com os fornecedores? Aliás, você tem um fornecedor que já é o principal, que já te libera, que é a carne, né? Na verdade, a gente faz um blend, né? A gente tem a gordura da bifação, a gente usa a carne de outro fornecedor, que é aqui de Brasília também. A ideia é sempre manter a qualidade. Então, os vegetais, eles são orgânicos. O que a gente pode comprar da agricultura e da economia circular, o que a gente pode fazer o uso da economia circular, a gente faz. Legal. Então, a relação com o fornecedor é extremamente importante. Ela deve ser, né? E deve ser muito respeitada também, porque é a pessoa que vai te fornecer o alimento, né? Então, não tem jeito. Não só alimento, mas produto de limpeza. Então, é sempre... tudo que está aqui dentro é fornecido por alguém. Então, essa relação ela tem que ser muito bem construída. Hoje você tem algum produto dentro da produção que seja do Cerrado, por exemplo? A gente está no meio do Cerrado, né? Na verdade, a gente sempre faz algumas receitas utilizando ingredientes da estação. A gente fez agora o pesto burger, a gente pega o queijo do Teta, a gente utiliza, faz parcerias, mas com ingredientes do Cerrado específicos a gente não tem. Sim, mas procura usar, por exemplo, eu vejo que você faz muita coisa fora aí, que você valoriza muito não só o produto da terra, como o pequeno produtor. Com certeza, eu acho que a gente é feito de pequenos produtores, né? Até a nossa carne, na verdade, ela não é uma carne de um grande produtor, de uma grande fazenda, ela é uma carne de um pequeno produtor, sustentável, que olha para o bem-estar animal, enfim, a gente se preocupa com tudo isso. Isso dá um resultado no final surpreendente, Dá. né? Vamos falar agora do cardápio dela, tá? Especificamente do cardápio. Daqui a pouco a gente vai... eu vou provar isso aqui, que tá lindo, tá maravilhoso. Eu não lembro se você falou o que você estava fazendo. Ó, tô fazendo... Isso aqui é uma coxa marinada, né? Sobrecoxa marinada. Ai, que delícia. Tem o bife da açougueira, que é o bife do dia, os vegetaizinhos, purê de banana, a gente vai fazer uma batata. O menu... Quando você começou, era só hambúrguer, a gente já tinha falado isso, né? Em que momento que você sentiu a necessidade? Cozinheiro é tudo igual, gente. A gente né, parece... se alguém não barrar, a gente vai criando, né? Em que momento foi esse que você sentiu que você podia fazer mais do que o hambúrguer? A Rico, na verdade, ela abriu só com hambúrguer, né? Isso, mas a gente falou isso. Minha cozinha, ela já é uma cozinha de brasa há muitos anos. Sim, você mexeu com isso o tempo todo. Então a gente abriu, viu como é que ia ser o negócio, como é que ia se comportar. E aí dentro desse jardim, a gente tem a possibilidade de oferecer mais coisas além do hambúrguer, né? Não só também o almoço feito na brasa, com ingredientes, que a gente escolhe, aquele temperinho mineiro mesmo, mas também o happy hour. A gente tem... À noite, você vai pra noite shoppingzinho, para aproveitar a seca de Brasília, né? Esse jardim ele é muito convidativo para a seca de Brasília, então é agradável, é fresco. E eu acho que o cardápio ele vem também para conversar com o ambiente, com os clientes. Então a gente tem possibilidade não só de parrilha, que é o que a gente está fazendo aqui hoje,
e o happy hour, a gente tem possibilidade de, sei lá, de fazer qualquer coisa aqui, de colocar um peixe, de colocar uma massa. Não sei, porque a Rico, ela fala muito sobre, nessa loja aqui, que é a nossa loja conceito, ela fala muito sobre a possibilidade de criar, né? Então ela deixa muito que a gente crie aqui, que não só eu como cozinheira crie, mas como sócios, enfim. E até o cliente que sugere mesmo, ele está sempre criando junto com a gente. Muito bem. O jardim, então, aquela parte da varanda que a gente vai sentar lá daqui a pouquinho, a gente já fez bastante imagens de apoio de lá, ele não nasceu em função da pandemia, não, porque você passou pela pandemia, ele já existia dentro do projeto. Ele nasceu antes que a casa. É lindo. A gente sempre valorizou. Eu vou levar vocês para provar os pratos ali. É isso que a gente vai fazer. Vamos para lá? Vamos para lá. Claro que eu não podia perder isso aqui. Eu sempre sou assim, apaixonada e eu falo muito dessa questão de tentar colocar uma varanda, tentar colocar jardim. E olha o banquete que ela fez aqui. Vocês vão ver aí nas cenas de apoio que a gente captou. E eu já tô comendo, claro, né? Cervejinha gelada, prova, né? Até parece, né? Menina, isso aqui é apaixonante. Agora me diz uma coisa, o pé de abacate tá cheio de abacate. Você pega pra fazer guacamole? A gente pega pra não cair na cabeça do povo. Não, vocês escutaram isso, né? A gente, na verdade, a gente faz a colheita do abacate, aí doa também. Muito bom. Mas o jardim ele tem isso, né? A gente achava que a folhinha cai aqui, tá tudo bem, é isso mesmo. A gente tem um espaço dentro também, que é fechado para quem quiser mais privacidade. Não sei se tá entrando no nosso som os passarinhos cantando. Porque a ideia do jardim é essa, não tem que ter frescura. O passarinho, a folhinha que cai aqui no alimento, o mosquito, uma coisa. Isso é normal e é o que cria o ambiente. Exatamente. Não é isso? Diz uma coisa. Eu estava lembrando aqui agora, depois a gente vai falar desse cardápio aqui, porque eu ainda não provei tudo não. Tá? Sustentabilidade. Então, todas as nossas embalagens, elas são ou compostáveis ou recicláveis. A gente tem um reuso de orgânicos, a gente repassa também para uma empresa que gera adubo. A gente tem o óleo também, que é recolhido, e aí a gente troca por sabão. A sustentabilidade também, as pessoas falam de reciclagem quando elas pensam em sustentabilidade. Na verdade, não é isso. Sustentabilidade é você fazer parte da cadeia, você contratar pessoas diversas, né, para sua equipe. Explica bem isso para o público. Fala para aquela câmera ali, ó, e eu queria que você falasse, porque você é uma pessoa que trabalha muito com isso. Não só no Rico, a gente está falando aí de 5 lojas, né, 5 unidades, e que com toda certeza gera um volume muito grande do reciclável e que ela tem a gordura, enfim, tudo isso, não só dentro dos 5, como ela administra outros espaços. Por exemplo, o Mané, que tem ali nem sei quantas operações, enfim. Conta um pouquinho. Lá eu sei que tem um programa muito bacana, mas a gente vai gravar lá para poder explicar tudo isso, que deve ter sido você que colocou. Mas conta para o pessoal isso. Na verdade, a gente aprendeu o que é sustentabilidade com a R2, né? Não fui eu que coloquei no Mané, foi o Mané que, na verdade, a R2 colocou muito dentro das coisas que eu faço. Que já é um trabalho desenvolvido, né? Ou na praia, por exemplo, é o maior evento lixo zero do mundo, né? Ele passou a NFL. Mas assim, sustentabilidade, ela não está falando só sobre reciclar lixo, sobre não poluir. Ela está falando sobre pessoas trans trabalhando, ela está falando sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência no balcão, ela está falando sobre a falta de poluição sonora. Ela está falando sobre gerar emprego. Que eu que mexo com consultoria não sabia, relacionada, por exemplo, a pessoa trans, a não sei o quê. Uma Isso é muito parte da sustentabilidade é o lixo, né, que as pessoas geram. Mas nas ODS, né, se você for entrar aí pela ONU, são 17, se eu não me engano, você tem vários pilares. Então você tem que obedecer a todos para que você realmente seja uma empresa sustentável. Tem um selo, sei lá. Bem-estar animal, bem-estar das pessoas que trabalham com você. Assim, a sustentabilidade ela é uma coisa muito maior do que simplesmente uma cadeia muito reciclar. grande. É porque o que divulgam é muito pequeno, né? Isso. E é muito legal você falar isso com o público, porque eu pessoalmente não sabia, por exemplo, desse detalhe que você falou. E é muito interessante, porque realmente tem que envolver, né? Sim, a gente fazer bem para a comunidade, né? Então, quando você fala em comunidade, você fala numa cadeia.
Então, o que faz essa cadeia girar? É só o lixo? Não. É o lixo, é o bem-estar, é o consumo, quando você compra da sua comunidade, enfim. É uma série de coisas que fazem com que o seu negócio ele tenha mais adesão mesmo, tanto dos funcionários quanto dos clientes, enfim. É uma infinidade de informação para que se tenha esse selo. De encerrar essa história linda que nós trouxemos hoje com a Renata. Foi assim um prazer realmente conhecer um pouco dessa vida dela corrida, porque realmente, gente, ela é 1000 vezes pior do que eu. Corrida. Ela tá em tudo quanto é lugar e inventa muito e traz muita novidade, e isso é muito gostoso e realmente tem que ser valorizado, e até essa coisa de inspirar mesmo quem está nos assistindo. E nós vamos ficando por aqui. Obrigada, é um prazer te receber. Obrigada. Espero que você volte mais vezes, não só para gravar, mas para comer. Claro que eu volto, eu adoro. Seu filho. É isso. E tudo isso vocês vão ver, essa história linda, maravilhosa, aqui no canal Empreender Brasil Cozinha, que vai ao ar toda quarta-feira às 20h30. Porque assistir, Renata, já é um bom negócio. Você aprendeu, né? Aprendi. Então é isso. Um brinde. Obrigada. Ó, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, eu volto sempre mesmo. Fica com a gente.